projeto Carlos Eduardo do atendimento, esse é o Jean Rafael, o João Renato de Volte e eu sou o João Guilherme. Bom, o objetivo principal do projeto de Migos é o quê? É perceber até onde vai o 8085. Você pensa um CI pequeno, simples, mas eles conseguiram controlar uma sala inteira com o 8085. A gente vai fazer o quê? Uma estufa automatizada. E, bom, esse é o objetivo do projeto, dos projetos em si. O nosso vai fazer o quê? Uma estufa para controlar 3 parâmetros. A temperatura, muito importante. A iluminação, porque cada planta, a gente generalizou bastante. A gente vai controlar a iluminação por fotoperíodo. Cada planta tem um fotoperíodo, que pode ser de 12 horas ou 8, né? Então, isso. Fotoperíodos diferentes de noite e dia também, que a gente generalizou bem assim. Você vai colocar os parâmetros para isso. E, é claro, é importante também a umidade, o controle de umidade, porque senão não teria por que fazer uma estufa. É o seguinte, no Brasil é óbvio que é um país que tem um forte agronegócio, a pesquisa é muito grande em cima das plantas e desenvolvimento de condição para extrair mais de menos, né? De menos área e aumentar a produtividade. Por isso que a gente pensou numa estufa, mas não só por isso. Primeiro foi uma ideia minha que eu cultivo umas plantas diferentes, umas plantas carnívoras do gênero Nepenthes. Elas são bem trabalhosas por causa da condição de umidade. Você não pode colocar ilha solteira e torrar tudo, porque elas precisam de umidade de 60% a 80% de dia, de noite tem que chegar um pouco mais disso. Então eu falei, não, esse era o meu sonho, vamos tentar ver se dá certo. E deu certo. O projeto foi criar uma estufinha para pequeno porte, né, para começar, para criar um ambiente idealizado e controlado pelo programador. A gente deu essa possibilidade de você inserir os parâmetros. O material utilizado: o módulo com o processador tudo certo, o conversor AD, sensor de temperatura, o MM35, resistores e diodos, transistor BC548, os relés, fios e conectores, protótipo da estufa, esses periféricos, memória RAM, que a gente usou esse expansor de programa também, o gerador de clock. Agora eu vou explicar cada um mais ou menos por cima. O módulo com o processador, que para fazer, a gente fazer o programa e conseguir coletar de dados, coleta e processamento de dados. O conversor AD, que no caso a gente só utilizou um sensor de temperatura, que a proposta inicial era utilizar um sensor de temperatura e de umidade. Mas o sensor de umidade é meio difícil de se encontrar, que a gente não teve disponibilidade, e estava meio em cima do tempo para poder comprar importar então a gente acabou colocando outro parâmetro de temporização de umidade. Depois vocês vão entender melhor o fluxograma e o programa. Então, ele também tem uns que são meio caros, tem outros que tem os mais em conta, só que daí você acaba tendo que fazer o circuito dele para obtenção de dados e tudo. E a gente utilizou só um sensor de temperatura, ele é 35, com isso a gente não teve tanto problema com o conversor, que daí só um precisou converter. Resistores e diodos. Resistores e diodos foi basicamente para a gente fazer as quedas de tensão necessárias nos circuitos, igual o nosso relé que a gente utilizou ali para 6 volts, e a corrente dele fechar, e o diodo para proteção do circuito, que até foi o Márcio falou para a gente que tinha que colocar a proteção lá, que quando ele fecha a chave, né, ele gera, pode ser que tenha uma volta e queime o transistor. Os transistores
a gente utilizou ele como a saída do sinal web transistor, então a gente utiliza o transistor como chave para fechar o circuito do relé e acionar ou não o relé quando o módulo manda sinal para ele. Fios e conectores para a gente, normal, né, fazer a conexão entre ele. Protótipo, depois vocês vão ver no laboratório. A gente montou lá nossa estufinha, colocamos modificador, as coisas. Periférico, no caso, seria o modificador, o cooler, as lâmpadas que a gente vai utilizar. Uma lâmpada vai ser para mostrar, para simular a resistência, para aumentar a temperatura, regular essa temperatura. E a outra lâmpada vai simular a iluminação. Memória RAM, utilizada na expansão de memória. E o gerador de clock, que o conversor necessita de um gerador de clock para ele funcionar. Basicamente isso. Professor, pessoal, então aqui é o fluxograma. A gente usou um temporizador, está meio difícil de ver, um temporizador de 10 segundos. Que esse temporizador serve para quê? Cada 10 segundos, você vai fazer a coleta de dados, vai fazer um contador. Então aqui tem um temporizador, aqui faz a coleta de dados do sensor de temperatura. Se a temperatura for maior do que a gente quer, a resistência é desligada e é ligado o cooler. Se a temperatura for menor, você faz o contrário, você desliga a resistência e liga o cooler, para tentar manter sempre constante. Apesar do senhor falou, né, professor, tem problemas de temperatura que oscila muito, né? Então essa daqui é a parte que controla a temperatura. A parte da luminosidade, a gente tentou generalizar bastante, porque tem plantas que precisam de 8 horas de luz, 4 horas sem luz, então não dá para colocar só 8 e 8, então é bem generalizado. Então aqui a gente fez uma temporização para a luz. Como a gente fez isso? Cada vez que o programa rodar, são 10 segundos. Então 6 vezes que o programa roda, 1 minuto. 360 vezes, 1 hora. E aí você consegue escolher esse parâmetro. Então, são duas comparações que fazem. Uma, se a luz está ligada, vai para um contador. Se a luz está desligada, vai para outro contador. E aí você consegue controlar essa temporização. Mesma coisa para o umidificador. A gente pensou assim, não adianta só colocar isso se a pessoa vai lá, eu quero colocar uma latência, então eu quero colocar um outro tipo. Então a gente usou a interrupção. Quando você aperta a interrupção, você tem a possibilidade de digitar quanto tempo você quer de iluminação, de umidade e, no caso, a temperatura que você vai querer que fica estável. Pode passar. Ó, tá meio difícil ver, mas aqui seria o nosso algoritmo. Esse primeiro algoritmo é o algoritmo da interrupção 7.5. Ele faz isso, ele dá a possibilidade de você colocar, aparece no visor, por exemplo, aqui. O parâmetro 1 seria o tempo que você vai querer que a luz fique ligada. Parâmetro 1 e parâmetro 2 é o tempo que você quer que a luz fique ligada. Parâmetro 3 e 4 é o tempo que você quer que a luz fique desligada. 5 e 6 é o tempo que o umidificador fica ligado. 7 e 8 é o tempo que o umidificador fica desligado. E 9 é a temperatura que você vai querer. Depois disso, daqui ele vai para o próximo programa. Que seria o programa controlador da estufa mesmo. Então, se você trocar as plantas, você aperta a interrupção 7.5 e faz de novo, escolhe de novo os parâmetros. Então, aqui está na forma de códigos. Tem o cabeçalho, que é onde inseriu as variáveis, definiu a pilha. Tem o temporizador de 10 segundos. A configuração dos portos, qual vai ser entrada, qual vai ser saída. No nosso caso, o porto C foi saída e o porto A entrada. Então, aqui é o controle de temperatura. Aqui é o controle, aqui é o controle da iluminação. E por último aqui é o controle da umidade. Bom, como é que a gente vai usar o programa? Porque não é só executar ele precisa primeiro ser configurado, né, por causa das instruções. Ele se inicia na memória 8000, porque foi usado uma expansão. Precisamos configurar 5 parâmetros para ele começar a rodar e coletar os dados. O que são? É o tempo de iluminação, tempo de não iluminação, ou seja, tempo desligado, o tempo que o umidificador vai ficar ligado, o umidificador vai ficar desligado. Bom, não teve como usar um sensor, né, do umidificador, então a gente usou essa alternativa. Desse jeito se controla um pouco a umidade, né, dessa maneira. E a temperatura. Como? No módulo tem a interrupção 7.5, você tecla ela, aí vai aparecer um 0, 1 e mais um espaço, onde você vai colocar.
Por exemplo, no parâmetro 0,1, você coloca o quê? 0,2. Isso vai fazer o programa rodar 2 vezes. 2 vezes do programa seriam 20 segundos, porque cada vez que ele roda são 10. 20 segundos a luz ligada se você digitar 0,2 no parâmetro 0,1. O parâmetro 0,2 ele faz parte da iluminação também, só que seria para um período bem mais longo se você digitar. A gente, para teste, deixou em 0,0, senão vai rodar horas, aí não vai dar para ver funcionar no laboratório. O parâmetro 0,3 controla a lâmpada desligada. Pode usar 0,2 também, só para o teste, né? E o 0,4 é a extensão da lâmpada desligada, para se você alterar ali, seriam horas. Então, deixamos 0,0. Aí, o modificador é da mesma maneira. Se a lâmpada você mexeu do parâmetro 0,1 ao 0,4, o modificador é do 0,5 ao 0,8. Do mesmo jeito. Primeiro você segura o tempo dele ligado e depois desligado. O último parâmetro tem a temperatura, que o conversor AD vai mandar para o microprocessador. A gente definiu um valor para fazer os testes. Vai ter uma tabelinha para facilitar, né? Olha lá, 01, 02 controla a iluminação. Se você colocar um 0400, vai rodar 4 vezes o programa, 40 segundos. Na 0304, colocamos 0200, vai rodar 2 vezes 20 segundos. Então, faz o quê? Em 1 minuto a lâmpada fica ligada a 40 e desligada a 20. Aí, analogamente, o modificador. Se você coloca 0300, no parâmetro 5 e 6, você vai ter 30 segundos, 3 vezes o programa rodado, porque ele coleta dados a cada 10 segundos. Né? Esse foi o nosso tempo definido. 0708 é para manter desligado. Colocamos 20 segundos, a temperatura desejada, o valor que a gente achou mais legal para fazer os testes foi 7A do ar-condicionado, estava bem frio, então a gente colocou um valor bem baixo. Isso é um valor um pouco baixo. Bom, antes de para fazer um apanhado geral aí, então a gente vai explicar mais ou menos, vou agora passar para vocês mais ou menos uma explanação bem geral de como foi o funcionamento da nossa estufa automatizada. Né? Então, no caso, nós temos 3 parâmetros que são programáveis, né? Seria a umidade, a iluminação e a temperatura aí embutida a ventilação, certo? Os materiais utilizados, né? Nós utilizamos o processador, que vai gerar toda a rotina de programação. O sensor de temperatura que o utilizado, né, já foi comentado, foi o LM35, certo? Foram utilizados também transistores, diodos, no caso de proteção ali, certo? Resistores, os relés também. O conversor também, né, foi utilizado. Bom, então, aí, por exemplo, as entradas dos sensores, eles são levados no 8085 na porta do gate A, né? No caso, seria a porta de entrada A. Então, são conectados. E nos portos de saída, que seriam os PC0, PC1, PC2 e PC3, eles estão dispostos. Pessoal, essa explicação que eu estou dando vai facilitar bastante, vocês vão perceber. Eu pus um jeito aqui que vai dar para pegar bem na hora de ver, lá embaixo, certo? Então, no caso, o PC0 ele vai ser o controle do cooler. O PC1, no caso, vai ser da resistência, que para facilitar também nós utilizamos uma lâmpada como resistência, certo? O PC2 seria a iluminação, é uma lâmpada propriamente, e o PC3 é o umidificador, né? Que seria o parâmetro da umidade, o controle. Quanto à iluminação e à umidade, são de parâmetros programáveis, né? Então vai tudo depender do operador, do tipo de planta que está sendo utilizado dentro da nossa estufa, certo? E, por exemplo, assim, o operador que vai escolher. Bom, dependendo, eu preciso de 30 segundos que ative a iluminação e 1 minuto que ative o umidificador, certo? Então vamos adotar isso aí para ligar e para desligar para ficar fácil de entender agora na hora que eu for falar, certo? Então vamos lá, está tudo preparado, né? Então a partir do momento a gente vai lá pegar Go 2000 Execute, o processo vai começar. Então vamos começar, deram os primeiros 10 segundos, certo? Então o que vai ser, a leitura do sensor vai ser feita, dependendo, vamos supor que a temperatura esteja abaixo do limiar estabelecido, correto? Então o que vai acontecer? Vai ser mandado o sinal, vai ativar a resistência.
certo? Beleza, ativou. Vai rodar mais 10 segundos. Aí vamos supor que ligou a resistência, agora o sensor chegou no limiar ou maior, certo? Então o que vai automaticamente? O cooler vai entrar em operação, certo? E isso, a cada 10 segundos, o programa vai controlando, certo? Então aí no exemplo que eu citei, vamos supor que para ficar fácil de entender, 30 segundos para o umidificador entrar, certo? Em operação. Então vamos lá, deu no caso 10, 20, entrou 30 segundos. O umidificador entra e vai ficar operando durante 30 segundos, certo? Então vamos lá, 30 segundos o umidificador operando, 40 segundos, 50 segundos, 60 segundos. Nesse intervalo, lógico, a temperatura sempre o sensor trabalhando, né? Chegou aos 60 segundos, 1 minuto, vamos fazer a análise. Já deram os 30 segundos do umidificador, então ele para, né, no caso, e entra a iluminação, que a gente colocou 1 minuto aí para facilitar o entendimento. Na hora, devido à interrupção, qualquer horário você pode estabelecer esses valores. Deu a interrupção, você pode colocar lá os valores que você quiser. Então eu falei desse jeito fácil assim, porque para ficar fácil de enxergar lá na hora. Vai acender uma luz aqui, uma luz ali, desse jeito fica mais fácil, eu imaginei que ficaria mais fácil de entender. E só para fazer alguns comentários gerais sobre o trabalho, né? Como já foi comentado, o professor até citou da ideia, né? A gente já havia comentado. Eu digo assim que foi um problema realmente de engenharia, né? Por quê? Porque nós tivemos vários aspectos que foram levados em consideração. Por exemplo, um caso assim, por exemplo, seria do sensor de umidade. Então, o custo, vamos dizer, era um pouquinho elevado. Então, o que a gente fez? Fomos fazendo substituições, claro, que muito bem feitas, né, realizadas, que deram certo também. No caso, tempo. Não, nós temos a necessidade de entregar tal dia. Não, vamos correr atrás, tal. Beleza. Correr atrás das coisas. Trabalhamos como marceneiro na construção da caixa, vocês vão ver. Então, foi muito legal esse aprendizado, eu considero, né, um aspecto na tomada de decisões também. Não, então, o que nós vamos fazer? Conversa, vamos fazer isso daqui. Não, e se fizesse aquilo lá? Entendeu? São noções que eu acho que também vieram acrescentar com a realização desse trabalho. O trabalho em equipe, certo? Né? Então, no caso, você percebe, nossa, aquele cara manda muito bem na parte na área de programação. Então, ele toma a frente, o pessoal vai ajudando. O outro na montagem, o outro já é melhor para administrar, não sei o que tem. Então, essas noções também foram, que eu acho que vale a pena comentar aqui. O nervosismo, o pessoal não está dando certo. Não, vamos esperar, não vou falar com o cara agora. Então, tudo são noções que eu digo assim, que são, lógico, nós tivemos, né, a matéria, né, no caso, micros, circuitos elétricos, eletrônicos também, que levou em consideração, mas foi um apanhado geral, né, que a gente pode levar daqui para a vida. E outra coisa, nós sentimos que nós somos capazes, através de uma ideia, conversando, lógico, com a ajuda do Massa, né, do professor, discutindo com os amigos, botar em prática aquilo lá. Então, acho que são todos aspectos interessantes de comentar. Professor, a gente queria agradecer ao Idemassa, ao Everaldo, que arrumou para a gente os coolers, e os outros técnicos, o Aderso, que ajudou, o Chaves também, o professor Alexandre, que ajudou no máquina de sensores, que deu ajuda, a professora Sueli, a gente acabou perguntando para ela sobre o sensor de umidade, ela acabou ajudando a gente, mandando os links, mas não deu certo para fazer a conta, e aos nossos companheiros que estavam todo dia no ar lá com a gente. Professor, e só no caso, a gente não tinha o sensor, mas no relatório a gente vai mandar o programa caso tivesse o sensor. E o sensor seria ali numa porta B, no porto B. Só para uma dúvida, pessoal? Então, eu tenho. Vocês pretendem, o amêndoa, né, que cria as plantas, você pretende jogar a planta não nesse sistema aí? Não, professor, Você tem intenção de correr o risco de... Pensei em trazer ainda. É difícil, né? Uma viagem de 400 km. Você é de Assis, se não me engano? É isso. Assis, né? Eu acessei o teu site, teu sistema para ter tuas plantinhas. É verdade. Seria interessante, né? Há uma necessidade, né? Em outras áreas, né? De controle, agronomia, né? Tem que aprimorar, né? E realmente encontrar o sensor de umidade, né? Fazer todo o controle. Ok? Eu queria ver isso aí. Só uma pergunta? Por que não colocar 00 no por exemplo, colocar aqui. Se você quiser deixar 6 horas ligado, 6 horas ligado, você tem 21.600 segundos.
dividido por 10 segundos, você vai querer que o programa rode 2.160 vezes. 2.160 vezes. Convertendo isso aqui em hexadecimal é 870. Na hora que você for colocar o parâmetro, no parâmetro 0,1 você coloca 70 e no parâmetro 0,2 você coloca 0,8. Com isso você consegue deixar ligado 6 horas. Isso aqui é só um exemplo. E aí você ajusta. No nosso caso, para ficar só na parte de segundo, a gente deixou lá no tutorialzinho 00. Mas é desse jeito que a gente faz a temporização. Você vê quanto tempo você quer, em segundos, divide por 10 segundos. É o número de vezes que o programa vai rodar. Transforma em hexadecimal e coloca nos parâmetros. Essa foi uma saída que a gente adotou para... Ao invés de jogar decimal, né? Fazer conversão. Ok. Pessoal, parabéns.